Olá galerinha, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação com esse professor que está aqui morrendo de saudades de você. Vocês, cada um que sempre preenche demais aí a minha vida, a minha existência e firmes e fortes na fé de que estaremos juntos em breve. Pessoal, vamos falar hoje sobre os nossos recursos discursivos. Pô, professor, o que é um recurso discursivo? Discursivo vem do próprio discurso, ou seja, é a maneira como você está falando dentro do texto, a maneira como você está escrevendo. Afinal de contas, se nós pegarmos a premissa de um texto, seria uma representação da oralidade. Mas é claro que no que tange a famigerada dissertação argumentativa em prosa, nós sabemos que não posso simplesmente escrever da mesma maneira como eu falaria. Existem algumas regras, né? Existem aí algumas dicas que devem ser seguidas a fim de que você tenha uma boa nota. Eu simplesmente não posso pegar as palavras que eu usaria no meu cotidiano e colocar ali. Afinal de contas, a dissertação argumentativa é um gênero textual em que prevalece aí a norma culta, uma linguagem erudita da nossa língua. E para falar sobre esses recursos discursivos, galera, vamos falar então sobre as coesões, a maneira como eu coloco essas ideias, sem a repetição de palavras, com os conectivos adequados, e depois algumas dicas também em relação a isso, tá? Tem um negocinho mexendo ali, gente, mas é porque eu encostei sem querer. Não tem fantasma aqui nessa sala, não que eu saiba. Vamos lá, gente. Coesão com conectivos. Pessoal, nós já sabemos, já trabalhamos tantos conectivos, né? Conectivo de adversidade, entretanto, contudo, todavia, não obstante, inobstante, por outro lado. Conectivo de adição, além disso, ademais, outro sim, somando-se a isso, consoante a isso. Conectivo que vai dar aquela ideia de continuidade, né, de uma explicação nesse viés, nesse contexto, nessa perspectiva, à vista disso, sob essa óptica. Né? Agora o professor gostaria de enaltecer com vocês conectivos de finalidade, concessão, causa e de adjuntos adverbiais. Esses conectivos nós já trabalhamos, mas os outros com os quais estamos mais habituados, nós já trabalhamos mais. Pessoal, diversas vezes na sua redação, né, você terá que estabelecer aí uma ideia de finalidade, tá? Sempre quando você vai apresentar uma ideia de finalidade, os conectivos mais apropriados são a fim de. Esse a fim tem que ser separado porque não é sinônimo de vontade. A fim de, com a finalidade de, né? Além disso, posso colocar para que, ou ainda, né, com o objetivo de, com o intuito de, vocês escolhem. Mas é interessante, principalmente lá na proposta de intervenção, né, local onde você vai apresentar o efeito da intervenção, a fim de que, para que, com o intuito de, com o objetivo de, e por aí vai. Além disso, galera, nós temos também durante o processo de escrita algumas relações de exceção, de contrariedade, né? Não é a oposição à adversidade como o entretanto, mas aquela ideia de contrariedade, né, que existe dentro da frase com o uso do mesmo que, por exemplo. Mesmo que a sociedade tenha cada vez mais acesso à informação, percebe-se que elas estão mal disseminadas, por exemplo, mal organizadas. Então você tem aí uma ideia de contrariedade. Então esse mesmo que passa uma ideia de concessão. Mas além do mesmo que, vou pegar o apagador aqui rapidinho. Além do mesmo que, nós temos os conectivos que também são bem-vindos, né? São bem eruditos. Como, por exemplo, o próprio embora, conquanto. Então, embora a sociedade tenha cada vez mais acesso à tecnologia, conquanto a sociedade tenha cada vez mais acesso à tecnologia, percebe-se que as informações estão mal organizadas, por exemplo, tá? Essas ideias de exceção também são muito bem-vindas, beleza? Quando eu vou explicar uma causa, galera, também acontece isso, né? A causa, para estabelecer uma causa, você também vai apresentar aí um conectivo que vai justificar uma causa daquilo que está expresso anteriormente, né? Por exemplo,
as cidades brasileiras estão cada vez mais sobrecarregadas de carros, né? Visto que, aí você vai apresentar a causa. Por que as cidades estão cada vez mais lotadas de carros, né? Visto que nunca houve um planejamento urbano eficiente nas grandes cidades brasileiras, né? Visto que, né? Já que, e um conectivo que eu gosto bastante é porquanto. Então, visto que nunca houve um planejamento eficaz nas grandes cidades brasileiras, já que nunca houve um planejamento eficaz, porquanto nunca houve um planejamento eficaz. Beleza? E galerinha, uma coisa que é bem importante de ressaltar aí para vocês são os nossos adjuntos adverbiais. Os adjuntos adverbiais, galerinha, eles valem muito como conectivos, né? Principalmente os adjuntos adverbiais de tempo e de lugar, né? Vou colocar, por exemplo, na metade do século XX, a sociedade vivia o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, esse na metade do século XX é um adjunto adverbial de tempo e pode ser utilizado como um conectivo, né? Um conectivo de tempo, de lugar agora, por exemplo. Na antiga União Soviética, né, diversas políticas eram feitas a fim de que, enfim, na antiga União Soviética, um adjunto adverbial de lugar também serve como conectivo, tá? Então, todos esses conectivos aqui, galerinha, os adjuntos adverbiais, os conectivos que o prof colocou aqui em cima, de causa, de concessão e de finalidade, todos eles podem ser usados no começo da sua frase, no começo do seu parágrafo, sem necessidade de colocar mais um outro conectivo, porque eles já exercem essa função. Beleza? Vamos lá. E aí, galera, também nós sabemos que quando eu me refiro à coesão, eu estou falando também sobre a repetição de palavras. Então tem a coesão lexical por elipse e por pronome. Coesão lexical é quando você percebe que está repetindo muito uma palavra, você a substitui por um sinônimo. Simples. A coesão por elipse é quando você percebe que está repetindo muito uma palavra, você simplesmente tira essa palavra repetida e não coloca nada no lugar porque o sentido ficou estabelecido da mesma maneira. E a coesão por pronome é quando você também observa que está repetindo muito uma palavra, aí você retira essa palavra e no lugar pode colocar um pronome pessoal, ele, por exemplo, ela, ou ainda um pronome relativo como o qual, cujo, que, né? E é isso aí, galera. Nós temos muitas maneiras de evitar aí a repetição de palavras. Vejo, né, que vocês, a maioria de vocês já não tem esse problema. Vocês sempre estão dando conta do recado. Beleza? Pessoal, vamos falar sobre adequação, propriedade e precisão, tá? Adequação é a adequação do seu vocabulário para determinado gênero textual. Por exemplo, em uma crônica você pode utilizar a linguagem coloquial, porque é uma representação do cotidiano. Então você adequa a sua linguagem ao respectivo gênero textual, crônica. Em uma dissertação argumentativa, nós precisamos utilizar uma linguagem adequada para o gênero, que seria uma linguagem culta, sem desvios gramaticais e sem marcas da oralidade. Então, a adequação discursiva é você adequar a sua linguagem de acordo com o próprio gênero textual. Beleza? Propriedade. Pessoal, propriedade é quando você escolhe bem certinho as suas palavras, tá? Escolher as palavras realmente de uma maneira eficaz, sem as repetições, né? Trazendo aí uma incoesão para o seu texto. E cuidar bastante também com a questão da sonoridade, né? A propriedade, ela pede muito isso, por exemplo. Você repete demais o som do P, né? Então, a propriedade para pensar, você já está ali, propriedade para pensar, 3 palavras seguidas com a letra P, isso também não é legal. Então, tomar um cuidado com aqui, adequação, adeque o seu discurso, né? O seu texto, o seu discurso ao gênero textual. A propriedade é escreva com propriedade, ou seja, escolha as palavras corretas, né? Evite repetições de palavras, evite sons muito parecidos também. E por último, a precisão, galerinha. Vocês serem precisos. Não preciso de precisar, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, mas ser preciso
com as suas palavras. Ou seja, tomem cuidado, tá, pessoal, para não escreverem de uma maneira muito genérica, né? Assim, coloca lá na proposta de intervenção, por exemplo, assim todas as pessoas do planeta terão comida em sua mesa. Poxa, você está escrevendo sem precisão, porque a gente sabe que isso é utopia, isso é genérico. Cuidem, galera, tá? Cuidem, porque generalizar nunca é bem-vindo em todas as situações. Acabei de generalizar aqui, estão vendo? Em algumas situações nós podemos generalizar, mas uma dissertação argumentativa, quanto mais detalhes você trouxer das suas ideias, melhor. Beleza, galerinha? Um beijo para vocês. A aula de hoje era isso. Não temos aí muitas novidades, porque já estamos no final do ano e todo esse conteúdo ele acaba sintetizando, né, reforçando mais aquilo que estamos aprendendo no decorrer dos nossos dias. Um beijo, saudades de todos vocês. Até mais.